a felicidade de poder viver uma promessa e uma realização de um sonho também, que foi muito bom para mim, para minha família e marcou muito a gente. Eu entendo que as coisas elas sempre vêm pra gente quando a gente está nos caminhos de maneira diferente, né? Lá no início eu havia falado que Deus ele sempre vem nos avisando e ele vai preparando a gente em algumas circunstâncias para as situações que nós vamos passar e nós não imaginamos. De repente a gente se vê na pandemia, né? E no período da pandemia, pouco tempo antes de começar a pandemia, ela havia feito um exame e nesse exame houve um diagnóstico. A gente não imaginava que isso ia acontecer bem no período da pandemia, né? A gente nem imaginava o que era uma pandemia. E de repente ela teve que iniciar um tratamento durante a pandemia. E não só isso, né? Você se vê dentro de casa, suas filhas estudando dentro de casa, tudo novo, todo mundo preocupado, aquela coisa, trabalhando dentro de casa, enfim. E todo mundo que passou por esse processo da pandemia sabe o quanto foi difícil. Tiveram perdas inestimáveis. E a gente passou por um processo também muito difícil, onde teve dias que eu achei que eu não ia conseguir, teve dias que eu achava que minhas filhas não iam conseguir, até que teve o dia que eu achei que ela também não fosse conseguir. A situação dela ficou tão delicada que teve um dia que eu achei que a gente ia acordar e ela não ia estar respirando. Foram momentos terríveis e às vezes faltam até palavras para resumir de tão difícil que foram aqueles momentos. E ao longo dessa jornada, nós conseguimos passar com muita dificuldade e chegamos até aqui. Quando eu achei que eu já tivesse vivido todas as dores, toda a angústia, todo o sofrimento, todo o medo, um certo dia eu, com os exames de rotina normal que eu fazia a cada 3 meses, fazia toda a bateria de exames, eu comecei a sentir uma dor no braço. E aí nesse exame de ultrassonografia da mama, eles fazendo a ultrassom da mama, algo que o médico normalmente não faz, porque eu já tinha feito várias vezes o mesmo exame. E o médico, ele achou por bem seguir com o aparelho puxando para o meu pescoço. E aí ele viu que eu estava com um tumor de um tamanho já um pouco mais avançado entre a clavícula e o meu braço. E com isso tivemos um novo diagnóstico, a qual nos abalou muito, né? Porque eu era muito assistida, era muito acompanhada até então por 2 hospitais e aquilo nos abalou muito. Entrei num novo processo de tratamento, agora numa pandemia, o qual foi muito doloroso para todo mundo. Nesse momento não era só comigo, era com o mundo todo, né? E eu fiquei um momento de desespero, me bateu com essa nova descoberta, porque eu precisava de elementos para começar um tratamento novo e a gente não tinha esse recurso. Deus, ele já tinha algo, né, programado para mim, né? E ele usou pessoas para que eu pudesse, né, começar um tratamento. E eu comecei a tomar uma droga experimental de um centro de pesquisa do hospital que eu faço tratamento. E eu entrei nesse processo, né, dessa droga experimental com riscos.
Então eu estava ciente do risco que eu estava correndo, mesmo aceitando um tratamento de uma medicação que ainda não era 100% válido, né? Foi um momento o qual eu achei que eu já tinha vivido todo o sofrimento, que eu já tinha passado por todo o processo, né, de uma pessoa com câncer. E eu estava enganada. E na pandemia e com esse tratamento, com essa nova droga, foi o momento mais triste da minha vida, o qual eu vivi momentos que eu achei que eu não ia suportar. Foram momentos que eu deitava para dormir e eu pedia para Deus receber meu espírito e cuidar de mim, né, e cuidar daquelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu não tinha familiares ao meu redor, eu não tinha amigos, eu não tinha uma família que pudesse me apoiar como eles tinham apoiado até então, porque estávamos numa pandemia. Eu não podia ter contato com ninguém e eu vivi momentos que eu achei que eu não ia suportar, que eu achei que eu não ia vencer. E eu passei por momentos assim que eu não consigo relatar, porque só eu sei o que eu vivi, o que eu passei, o que eu senti. Porque valores a gente não sabe, a gente não entende o valor da vida até a gente passar e depender da vida, né? E foi isso que aconteceu. Eu estava num tratamento a qual eram 13 mulheres fazendo uso da mesma droga e só eu vivi todos os efeitos colaterais. Eu assinei contrato falando que eu não ia sentir aqueles efeitos, que meu cabelo não ia cair. E mais uma vez, né, eu perdi o cabelo, mas são coisas que a gente aprende a lidar, né? Então a gente consegue viver sem cabelo, a gente consegue viver sem coisas assim que o valor de um cabelo, hoje eu confesso que para mim não é nada, eu ficaria sem cabelo quantas vezes fosse necessária. Mas Deus é maravilhoso e Ele me honrou, Ele me deu graça e a gente conseguiu, né, vencer em meio a uma pandemia. Foi um momento muito difícil, a qual foi anjos enviados por Deus, né, para me dar graça e para me deixar de pé novamente.